tudo bem? Igor Vieira aqui. A gente vai hoje para uma parte do nosso vídeo que ela vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai lidar agora com edição dos itens da nossa lista. A gente já consegue adicionar, a gente já consegue criar mais itens, né, e deletar. Agora a gente vai lidar com a parte de poder editar um determinado item da nossa lista e tipo, né, ter isso mais facilmente feito, né? É difícil, por exemplo, eu pesquisei às vezes quando eu estava no iniciozinho assim com TypeScript, achar coisas, ou com JavaScript no geral, achar os melhores exemplos possíveis como editar um CRUD, né? Como fazer a parte de edição de um CRUD. E às vezes era meio complicado achar, mas enfim, eu vou fazer esse vídeo aqui, ele vai ser um pouquinho mais extenso, mas creio eu que vai ser mais simples para você poder entender como é que a gente edita, né, um item dentro da nossa lista. Então vamos lá. Deixa eu só comentar antes aqui. Message fit delete function. Cuidado. Tinha um GA também, mas ok. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai adicionar mais uma outra função aqui chamada handleAdded. E o que o handleAdded ele vai fazer? Ele lida, né, com algumas coisas um pouquinho diferentes aqui. Por exemplo, eu tenho o handleAdded, vamos já escrever nossa função. O que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro da nossa lista, né, um item para ser editado. Ao contrário aqui que a gente procurava o ID, já criava a lista já editada, a gente primeiro, dentro da edição, né, dentro desse aspecto da edição, a gente primeiro vai achar, por exemplo, o item a ser editado, edit item, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar um outro método aqui chamado find. E o que o método find faz? Ele, na verdade, ele pega o objeto em si que a gente quer. Então, por exemplo, a gente vai pegar o item.id, né? E a gente vai procurar esse objeto a ser editado. Se a gente volta lá na nossa tela, né? Por exemplo, o find ele é assim, melhor, método hey lá que a gente tinha, né? 1, 2, 3, 4. Então, hey.find ele não acha, ele não vai achar porque o find é de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho var hey, onde eu tenho um objeto aqui, né, onde uma sequência de objetos, onde o ID do primeiro é 1 e o text dele, né, próximo do nosso exemplo é hey, e dos outros dois vão ser bem semelhantes, né. Então, aqui eu só pego 2, homenagem ao meu amigo Brandão em Tafarel, e a gente vai pegar o outro aqui com 3 e colocar, sei lá, monkey d. Então, são esses 3 itens que estão aí, certo? Então, a gente vai dar um hey.find e aí eu vou dar um item, né, onde vou, sei lá, melhor x, onde x.id é igual a 1. Então, ele pegou hey, ele achou o find, ele faz uma busca dentro do nosso array com objetos, né, e ele retorna para a gente um objeto. Então, ele é estritamente para um objeto. Se eu colocar o 3, ele traz o monkey d roof. Então, a gente vai fazer basicamente isso, né? Lá no nosso método de edição, a gente vai trazer, né, aquilo que vai ser editado, né, e vai fazer o seguinte, no momento que a gente estiver modificando ele, a gente vai pegar esse mesmo ID, que vai ser, vai pegar o ID, né, setar ele para ser modificado, e depois o ID modificado a gente salva. Então, aqui, ó, eu vou fazer um set item, onde o nosso item
ele vai receber um ID, onde o nosso, esse ID, né, ele vem do item aqui, então eu simplesmente passo item.id e passo o nosso text, e onde ele também é bem semelhante ao nosso text aqui. É só colocar isso daqui para garantir que vai vir o retorno correto, né? Porque aqui, ó, ID undefined, ele garante que provavelmente vai vir aqui um ID. Ok, feito isso, essa é só a nossa função. O que a gente tem que garantir, por exemplo, no nosso onChange, né? Porque eu cliquei no handle ID, aí ele diz que vai agora abrir para qualquer mudança que tiver no nosso onChange. Nosso onChange, ele vai mudar aqui a forma como a gente vai fazer. Ele vai primeiro verificar o seguinte: se o meu item.id existir, se ele existir de fato, né? Então eu vou dar um set item, onde esse ID vai ser preservado, né? Então item.id vai estar preservado, e eu vou pegar o meu evento, o event, basicamente esse daqui, ó, event target, e vou passar aqui. Então eu simplesmente vou preservar com que eu tenha o meu ID sendo o meu text passado, e ao mesmo tempo eu preserve o ID já criado. Caso contrário, né, o else, eu vou simplesmente chamar essa função aqui, que vai fazer o que a gente já faz. Ele vai criar um novo ID e passar o value do meu text. A única coisa que eu estou fazendo é garantindo que o ID vai existir, para eu ter uma referência, né, da minha lista, e poder fazer as múltiplas funções aqui, deletar, editar, etc. E aqui eu garanto as condições. Se eu tiver um ID, simplesmente mudo o texto. Se eu não tiver um ID, eu crio um ID novo e crio o texto que a gente precisa. Beleza? Então, a próxima mudança que eu tenho aqui vai ser no meu submit. Por quê, né? Porque o meu submit, ele vai lidar com as coisas de forma diferente. Porque se eu já tiver um determinado tipo de ID, eu simplesmente vou adicionar ele à minha lista. Se eu tiver já esse ID presente, eu posso remover, na verdade, não, vou começar de novo. Se eu tiver um ID, eu posso simplesmente pegar esse novo item, né, e adicionar à minha lista, ou adicionar ele como uma coisa já modificada. Melhor, vou escrever o código. Imagina o seguinte, olha, eu tenho if, né, se eu tenho meu item.id, se ele tem um ID, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um const new list, onde meu list eu vou fazer um filter, e aí eu vou tipo listing item, onde esse item meu, ele vai fazer o seguinte, ele vai remover o dado da minha lista, então list.id, diferente aqui do item.id. Por que eu estou removendo, né, nesse momento? Porque eu quero remover o dado que está da forma como ele está e adicionar na minha lista o dado modificado aqui no setItem. Então, no meu setList agora, eu vou pegar o dado modificado. Então, eu vou ter o setList, né, com a nova lista e agora o meu dado modificado. Então, eu criei aqui uma nova lista sem o meu ID e agora eu estou passando o dado modificado para essa minha lista. Por quê? Porque eu garanto que eu não tenho o dado anterior, mas que eu tenho agora no item que está aqui em cima preservado o ID que eu já tinha antes, só que com a única alteração que é o texto. Então eu passo ele para dentro da minha nova lista. E aí o que eu faço, né? Eu faço mais, eu digo else, eu simplesmente agora torno mais simples, né? Que se for um dado novo, eu simplesmente adiciono a lista, se for uma edição, eu passo aqui para remover o dado antigo e adicionar o dado novo. E é isso. Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Claro, a chamada na nossa função, né? Aqui. E aí, o que eu vou fazer?
Aqui embaixo, por exemplo, o React ele tem esses brackets aqui, né? Essas chaves, né? E ele permite também outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, em termos como é que chama? De você mexer em si com HTML, ele permite que você crie espaços, né? Onde você possa ter uma string e ele delimitar espaço. Mesma coisa eu vou fazer aqui para a gente criar a nossa função. Então eu vou mandar aqui o span e vou colocar aqui edit. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Em vez de chamar a função handleDelete, eu chamo a função handleEdit. E agora eu posso editar algo dentro da minha lista. Bem, se tudo estiver certo, e eu acredito que deva estar, a gente já consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu adiciono add, eu clico em edit, ele vai aparecer o add aqui para mim, eu digito hey, né? Posso digitar hey e dou um submit. Então, ele editou para a gente aqui o nosso hey. Se eu clicar em add novamente, ele popula, né? Aí você me pergunta, como que ele popula, Igor? Como que ele popula isso, Igor? E aí eu te explico que é da seguinte forma. No momento que a gente clicou no edit, a gente disse para o edit que era para procurar um item e setar ele no nosso ID. Lembre que lá no nosso input a gente tem o value item text, né? Então quando a gente chamar essa função aqui do set item e ele vai definindo já o que vai ser definido aqui no text, a gente está simplesmente dizendo que na hora que eu clicar no edit, eu vou modificar o set item e agora ele vai ser hey, né? A palavra hey. E aí, o que isso me permite, né? Que eu cliquei ali, ele está agora no nosso set item, está disponível o item para todo mundo, e aí eu posso utilizar isso no nosso random change. Então, no nosso input a gente pode digitar, modificar ele através do set item e modificar somente o texto, né? Já que ele vai verificar, tem um ID. Se tem um ID, eu vou modificar o texto. E se eu dou um submit e ele verificar, tem um ID, eu vou remover a coisa que está antiga e colocar novamente na nossa lista o item que agora é novo, entendeu? Então eu faço essa atualização da nossa lista. É um pouco grandinho, é muita coisa, mas no final você vai ver que é mais simples do que você imagina. Eu espero que você tenha gostado, a gente vai terminar por aqui. Esse é o nosso exemplo aqui de Qt com edição. Se tiver dúvidas, por favor, manda no comentário, vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. E deixa o seu curtir, seu joinha, né? Se você curtiu mesmo esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai começar a sessão de testes. Então a gente vai começar a testar a nossa aplicação aqui bonitinho. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.